Então, agora, cuidado que está gravando, viu, gente? Se eu falei besteira, já passou, então. Para recordação, fala o que já fala só os itens que já foram lidos. Nós já lemos aqui os itens 13, 14 e 15, né? Do Mundos de Expiações e Provas. Estávamos discutindo há pouco a situação dos espíritos aqui na Terra, aqueles que não estão em expiação, que são as raças mais selvagens, as raças semi-civilizadas, né? E, além disso, temos aí também os espíritos em expiação, que são aquelas que estão mais desenvolvidas, os espíritos estão mais desenvolvidos intelectualmente, mas, no entanto, degradados de outros mundos são aqueles que são chamados exóticos, por terem seus problemas morais ainda muito grandes, são espíritos imperfeitos. Aí é a massa da população da Terra, né? Por isso mesmo, essas raças é que mais amargor revestem com os infortúnios da vida. O Kardec já explica isso aqui para nós. E a Terra, então, a Alcione fez um comentário aí, né? A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Nem todos os mundos expiatórios são iguais à Terra. Isso aí é preciso ficar também nesse sentido. Tem mundos expiatórios que são piores do que o nosso. Tem mundos expiatórios que estão em situações até pode ser até melhor, né? Então, são onde vivem os espíritos rebeldes à lei, ou seja, eu não quero cumprir a lei, não quero nem pensar na lei, não quero nem pensar que eu sou um espírito, que apenas eu quero, né, o desenvolvimento aqui físico, material, e viver aqui agora e esquece do resto. Então, esses espíritos ainda têm muito que espiar, né? A gente pode dizer que aqui na Terra não temos espíritos, a Terra não é um mundo primitivo, porque o grande número de seus habitantes tem uma superioridade de inteligência. E que, ao mesmo tempo, estão aqui pessoas que vieram de outros mundos para obterem mais uma educação, um aprimoramento moral. Então, estão aqui os em expiação, o mundo de expiação, de punição. Isso, é isso mesmo. A ideia é essa. E também de provas, ok? Muitos dos inteligentes podem pedir uma prova neste tipo de mundo, inclusive para trabalho, para poder cumprir uma missão, no sentido lato da palavra, a fim de que eles possam também ter um maior desenvolvimento. E podem até mesmo pedir uma expiação dolorosa. É o caso que Allan Kardec cita na Revista Espírita sobre o Vitor, né? Era um rapaz operário, cheio de problemas de saúde, não sei o quê, venceu tudo aquilo, mas ele tinha um sentimento sempre bom. Então, quando ele desencarna, aí eles conversam lá na Sociedade Espírita de Paris, dizendo que ele estava muito bem e que ele não estava em expiação, embora o sofrimento físico, embora as limitações no sentido material, sabe? Uma série de coisas que ele passou por escolha como prova e não como expiação. Então, nem todo sofrimento é expiação. Nós vamos ver isso lá no capítulo 5, quando a gente falar sobre causas anteriores das aflições. Agora, a Alcione tinha feito um comentário interessante aqui, que a nossa Terra, né,
escola plural, olha só, miscigenada na evolução. Tem lugar para muita gente, né? Em situações diferentes. Certo? Esclareceu a dúvida, Claudinha? Claudinha, que chama Aninha. Esclareceu, tio. Muito bem. Continuamos? Continuemos. Agora o futuro da Terra. Vamos ver, gente, nós vamos merecer ficar nesse lugar aqui ou se nós vamos voltar para um outro planeta. Eu prefiro ir para outro melhor. Melhor, eu também quero. Não, se eu ficar no regenerado, eu já estou dando por satisfeito, eu não quero ir para um outro mais atrasado que a Terra. Eu queria era pular o regenerado lá para cima. Minhas fofoqueiras latinas. Deixa eu ver, não tem outro melhor aqui, não. Procurei no livro, não achei, não. Então, vamos lá. Mundos regeneradores. Mundos regenerados. 16. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Há também, se vos revelou, de que amplas de faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Continua. Boa. 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, se as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes,
não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, dos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. 18. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. A Aurora acabou, né, que chama? Silvana, até a aurora da felicidade já é melhor do que a regeneração, né? Pois é. Mas nessa parte, ele fala que alguns podem voltar para a inspiração. Olha o espírito regredindo. Não, o espírito não regride. Ele não conseguiu permanecer onde deveria, onde ele se propôs a ficar, né? Se propôs a ficar, entendeu? Quer dizer, ele ainda tem o mal lá existe. Agora, se ele se obstina no mal, ele realmente é convidado, ele vai ser exilado para outros mundos, conforme nós estamos aqui exilados aqui, né? Nós viemos de outros mundos exóticos aqui na Terra, somos nós, né? Que estamos sofrendo, que estamos cheios de problema, né? Para expiar realmente faltas e depurar a nossa alma. Então, esses espíritos que não pegarem aí a reta da própria evolução, né? Serão realmente... Eles não passam de ano, tá? Eles não passam de ano. Mas como a escola está mais adiantada, eles voltam para uma escola mais atrasada. Mas ele continua com aquilo que ele já adquiriu. Ele não regride. Existe um princípio da não retrogradação dos espíritos. É um princípio, é uma lei. Se os espíritos retrogradassem, eles perderiam o que eles já adquiriram de evolução. Entendeu? Então, não há... Esse princípio é uma lei moral. Tá? Ou uma para, ou progride, mas voltar atrás não volta, não. Mas aí, nesse caso, ele volta para sofrer expiações mais fortes, né? Porque mais graves, mais pesadas. Ele teve a oportunidade mais light e escolheu coisas piores. Né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, puro livre-arbítrio. Continuo achando que a gente devia saber em que pé que a gente estava. É só ver você, o que você faz, o que você pensa, o que você sente. Não, porque se estivesse perto de ir, né, para outra coisa melhor, a gente ficava quietinho na hora que viesse aquela maldade assim na cabeça, a gente ficava quietinho e esperava a maldade passar, a vontade passar. Mas, sério, a gente tem essa possibilidade de trabalhar assim intensamente, igual o mau aluno, estudar na véspera da prova, né? A gente tinha essa chance de, nem que fosse no último minuto do segundo tempo, tentar voltar para trás e não fazer besteira. Ô, Bia, Emmanuel tem um livro chamado Seara dos Médiuns. Não, Justiça Divina. Justiça Divina. Tem um capítulo chamado Lugar após a Morte. E ele vai dizer para nós ali uma série de situações. Se nós queremos saber o nosso piso espiritual, ou seja, o nosso local
né? Lugar após a morte, entre aspas, certo? Lugar no sentido de piso espiritual. Para que a gente observe o que nós fazemos com as nossas horas vazias e os nossos pensamentos e sentimentos quando nós estamos sozinhos. Aí é o piso espiritual que nós estamos sentados nele, tá? Assentados nele. Nós estamos firmes nesses pisos. Se a gente aproveita as horas vazias, né, para algo que possa ser produtivo, então nós já estamos assim na metade do caminho de entrar para um piso espiritual melhor. Se nós aproveitamos as nossas horas que estamos sozinhos e verificamos a situação dos nossos pensamentos, aí a gente fica quietinho, tá? E sentimentos, e elabora aquilo para que eles sejam melhores, também a gente dá uma melhorada boa, tá? Agora, se nós vamos para o campo da viciação nessas horas vazias, ou vamos nos momentos de estamos sozinhos, a gente se lembra só das mágoas, das raivas, né? Da inveja e de uma série de outros problemas que a gente pode ter em nós ainda, ciúme, etc., nós estamos, na realidade, com o piso espiritual bem baixo, bem num mundo assim, bem complicado. E não dá para sair para um mundo melhor, não. A não ser que modifique. Seara dos Médios, não. Justiça divina, lugar após a morte. Estou falando de memória, tá, gente? Então eu posso estar errado. Vai falando. Isso eu notei que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Sabe? Depois eu ponho o texto aí no tá? Por favor. Vê se eu errei aí. Lugar após a morte, se não me engano. O livro é Justiça Divina mesmo. Deve ser. Capítulo 14, 15, por aí. Quitação, cada existência. Não, 44. No 44. Divina presença, corrigir, pagar, apenas depois da morte. Essa? Não. É lugar, chama lugar após a morte. Aqui, ó. O que é isso aqui? Lugar depois da morte. Lugar depois da morte. Capítulo. Os neurônios estão funcionando ainda, gente. Eu esquentei minha cabeça aqui, você andava andando um pouco. Para a nossa salvação. Vocês querem que leia aqui? É pequenininha a parte. Eu gostaria. Ó, o livrinho é esse aqui, Justiça Divina. Lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte venha surgir. Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da via pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca,
onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Ó, não lemos isso, tá, gente? Examina o que faz contigo mesmo Nas horas livres. É quase aquilo que eu falei. Tem algumas ligeiras diferenças. Não, é a mesma coisa. A ideia... Eu vou colocar o texto depois no grupo, tá? Que nem todos têm o livro, né? Então, vamos ao texto de Kardec aqui, né? Alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar? Eu queria perguntar uma coisa. A Terra não está em transição para regeneração? Ou ainda não começou? É um período de transição, sim. Os tempos são chegados, dizem os espíritos lá. Quando nós lemos, por exemplo, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução dele, na introdução não, desculpe, no prefácio. Os espíritos falam, os tempos são chegados. Ou seja, nós estamos no limiar de um processo, começando um processo de regeneração. Tá? Começando. Por quê? Mas isso pode demorar 10.000 anos, 5.000 anos, 2.000 anos. Depende do esforço de cada um aqui na Terra. Não é a Terra que vai mudar, são as almas que estão encarnadas aqui, que levam este planeta a uma situação melhor. Né? Então, pois é, mas aí com esse tanto de guerra, com esse tanto de assassinatos e etc., aí a gente fica pensando. Demora mais, por causa do livre-arbítrio do homem, né? Certo? Então, aqueles que, por exemplo, conseguirem este estado de regeneração ainda aqui na própria Terra, têm o direito de ir para um mundo melhor. Não precisa de esperar a Terra ser um planeta de regeneração para estar aqui. É como se você estivesse num lugar muito insalubre e tivesse a oportunidade, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, de comprar uma residência num lugar melhor. Você ia ficar lá porque, né, esperando que todo mundo fizesse o trabalho para tirar aquele lugar insalubre? Não. Então, você compra sua residência no lugar melhor. Você muda para essa residência. É o que acontece com a alma. Mas quando a gente vê tanta coisa, a gente acha que realmente esse tempo é bem longo, né? Se a gente olhar a Terra como um todo, eu acredito que sim. Mas isso não é de uma hora para outra. Mas as pessoas vão desencarnando, os espíritos vão se preparando novamente no mundo espiritual. Reencarnam com outra condição, se não forem endurecidos, com outra condição de sabendo que vão estar em situações melhores. Por isso que ele falou ali atrás, o mal ainda existirá, tá certo? Mas não vai existir crueldade, né? O mal existirá, quer dizer, ainda há o que expiar, mas não vai existir crueldade. E aí é mais fácil esse processo. Alcione, você queria falar alguma coisa? Não, Valdemar. Estou ouvindo aqui, estou dialogando aí no chat, às vezes. Tá. Eu, de vez em quando, uma olhadinha ali. Tá tudo bem. Estou acompanhando, estou achando muito válido.
esse tempo aí de transição, né, de dores assim mais acentuadas e mais visíveis envolvendo a Terra, né? Isso foi previsto por Jesus, né, no sermão profético, quando ele é perguntado, né, lá, quando que... como é que é? Dizei-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando ele fala, né, que não ficaria pedra sobre pedra na estrutura do templo, não do templo de igreja, né, desse templo íntimo mesmo das pessoas, né? Quando iria acontecer isso? E ele então fala, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? O templo, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio de dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Uhum. Isso está em Mateus 24, capítulo 1 a 14. Tá? Item, capítulo 1. Capítulo 24, itens 1, versículos 1 a 14. Versículos 1 a 14. O sermão profético. Isso, né? É o sermão profético. Então, isso, né, já foi anunciado há muito tempo, né? Essa desconstrução desse mundo, né? De provas e expiações. Não só nas questões sociais, como nós estamos vendo aí, né? Quanta desconstrução, quanta coisa caindo por terra, quanto valor, né, que foi dado a tantas coisas e agora está se vendo que isso não é o mais importante, e principalmente dentro de nós, né, gente? Porque esse templo aí que Jesus fala é o nosso templo íntimo, né? Se a gente realmente não desconstruir o nosso homem velho, que é danado de resistente, né? E reconstruir, né, com valores novos, com posturas, com esse mundo de regeneração não chegará, pelo menos para nós, né? Vai chegar para aqueles que fizerem, mas para nós ele não vai chegar, porque a regeneração não é só do mundo físico, né? É o moral. O mundo moral. O mundo moral é que faz a construção também material, né? E veja só, no mundo de regeneração, nós não vamos ver as pessoas como inimigas. Nós vamos trabalhar em colaboração para que todos progridam. Não há inveja, não há egoísmo, não há esse tipo de coisa. No mundo de regeneração, não. Existe o mal, sim, porque é a tendência do indivíduo em relação àquilo que ele precisa de passar. Né? Existe o mal nele ainda, porque ele ainda não está puro. Se ele estivesse mais puro, ele estaria em mundos mais felizes. Né? Está sujeito à influência da matéria também, nesse sentido. São os corpos grosseiros, como ele falou ali. Né? Agora, ele começa a crer em Deus. Se hoje nós olharmos a humanidade pode até acreditar que existe Deus, mas não crê em Deus. Não crê sabendo dos seus atributos, no sentido de
saber para crer, certo? Pelo menos os atributos divinos, né? E olhando a perfeição divina. Não é um Deus de povos, de religiões, não. É esse Deus cósmico. Então, crer em Deus no mundo de regeneração é um pouco diferente, né? E nos dá a chance melhor de exercitar esses ensinamentos de Jesus, gente. Porque você não vê o outro como inimigo mais. Então, você já trabalhou isso um pouco, né? E está levando isso agora para frente, só para desenvolvimento. Por isso que não há retrogradação, né? Assim, nós vamos nos concentrar mais nos valores morais, que são intelectuais, que são imperecíveis, do que, na realidade, dos valores físicos, da vida física, do gozo físico, né? Agora, são mundos de transição. Regeneração é um mundo de transição, não é um mundo é um mundo de repouso. Por isso que o espírito repousa aí, né? É que você sai de uma luta muito cruel, de um lugar muito insano, passa por este momento de repouso em que você recupera as forças, melhora seu ambiente intelecto-moral e vai para mundos felizes. Então, fica assim, você vai subindo os degraus, né? Não precisava de fazer isso, passar pela expiação e provas. Se nós passássemos só pelas provas, nós poderíamos ir para mundos mais felizes, passando pelas provas com tranquilidade, sem escolhas más, né? Mas, como acontece, então vamos fazer este esforço, né? Agora, está sujeito a falir nos mundos de generação? Tá. Os espíritos estão sujeitos a falir. Encarnados estão sujeitos a falir. Existe ainda tentação? Existe, porque tem influência da matéria. Não são espíritos bons que estão ali, são espíritos ainda em processo de trabalho em si mesmo, né? E se sucumbir, como aquela hora a Silvana falou, não significa que eles vão retrogradar, é que eles não conseguiram subir, eles sucumbiram, eles continuam no processo, né? Por isso que é preciso, né, gente, de exercer a vontade para dominar as nossas más paixões, em todos os campos. Tá? Se eu tenho determinada tendência que é viciosa, que não é boa, que não seja útil para a sociedade, para a própria comunidade que a gente vive, para o lar, eu devo tentar combater isso daí o mais rápido possível. É isso que eu estou entendendo que Santo Agostinho está colocando nesses 2 itens para nós, que nós lemos, né? É isso que ele diz aqui para nós, que nós precisamos de começar a abrir um mundo de regeneração dentro da nossa célula social, dentro do lar, dentro do trabalho que nós convivemos, né? Na sociedade menor, a família maior, e assim por diante. Se nós conseguirmos fazer isso, nós já estamos num processo de regeneração, né? A gente acha, né, que o mundo de regeneração vai ser um estalo assim, aí né, o mundo vai ser uma maravilha, não vai ter essa quantidade de tragédia, de sofrimento, de notícia ruim. Não vai ter guerra. Não vai ter guerra, né? Não vai ter guerra. Mas, né, não é da noite para o dia, isso é um trabalho, né, bem elaborado dentro de nós, né? E muitos de nós aqui na Terra já estão vivendo um mundo de regeneração. Como é que é que acontecem os desencarnes coletivos, não é isso?
Não, isso pode ser, porque, veja só, se nós considerarmos a população da Terra, quantos desencarnação tem no mesmo dia? Não precisa de ser 250 pessoas, tá certo? Desencarnação coletiva é outra circunstância, né? Não é por causa disso. Se você desencarnar, quantas pessoas desencarnam por dia no mundo? Por dia no mundo? Você vê, é uma desencarnação coletiva. Mas é um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. A causa é uma, outra, né? Essas tragédias coletivas são circunstâncias, né, que os espíritos passam por determinadas provas em conjunto, mas não são as desencarnações coletivas que vão fazer a reforma moral, né? Eu pensei que elas auxiliaram assim, nessa aceleração desse processo. Não precisa, morre muita gente. Velho, então, morre para danar, né? Aliás, os velhos estão até durando mais agora. Tem mais gente nova morrendo do que os velhos. Verdade. Verdade. Então, é preferível estar nesse estado de convalescença após as dores, né? Após a doença, né? Preferível estar na convalescença do que na doença, né? Então, essa é a regeneração. É isso que nós devemos buscar, né? Pelo menos nesse instante. Para frente? Para frente. Progressão dos mundos, item 19. A progressão é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que em que hoje se acha, e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiratório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Sione, boa noite. Ah, já foi. Comentário, gente? Todo mundo
pensativo para onde vai, né? Eu achei incrível que as pessoas, os seres, né, vão progredir moralmente, enquanto que as coisas, a terra, o que é material, vai aperfeiçoar materialmente. Né? Isso aí é interessante, né, Bia? Porque, veja só, o progresso material ele é visível, tá certo? Nós temos visto cada vez mais agora a preocupação em que seja mais ecológico, melhor para a humanidade inclusive futura, né? Porque antes a gente usava qualquer tipo de combustível e pronto, e não preocupava com isso. Hoje já ainda usa qualquer tipo de combustível, mas há uma preocupação generalizada em melhorar estas circunstâncias. Falando isso porque o João... Essa evolução, né? Isso. O João Carlos trabalha no setor da Volvo e eles estão trabalhando para que o que sai do cano de descarga do caminhão seja assim, uma situação de um ar tão puro que você possa respirar ali, entendeu? Através de filtros, vão ser os filtros das indústrias também hoje, né, já tem uma qualidade assim muito melhor do que o que tinha. Isso. Então, você vê que existe uma evolução moral, tá certo? Que acarreta esta evolução das coisas para um sentido melhor, para uma melhor sociedade, para um melhor... Então, isso está acontecendo em várias e várias situações, né? Mas eu concordo que a evolução moral ela é muito mais imperceptível. Ela é mais imperceptível. A gente vê o resultado da evolução intelectual. Mas esse tipo de situação já é uma situação moral. Esta preocupação com o futuro, sabe? Com o futuro da Terra. Agora, tem ainda mentes ainda muito voltadas à destruição, né? Apenas à destruição, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Isso daí é uma situação geral, que a gente vê, é uma situação geral. Sim, quando há um desenvolvimento moral, né, a ideia é que seja todos com o direito de uma boa moradia, uma moradia que seja confortável, não é rica, não é coisa de riqueza, é algo que realmente, né, evite essas catástrofes todas aí, né, que aparecem, essa miséria louca. Né? Então, isso tudo depende da evolução moral, não tem outra forma. O intelectual já tem condições de fazer tudo isso, mas precisa da moral para poder direcionar a inteligência. Né? Quero te apresentar o União Brasil. O partido sabe como fazer o país crescer. O relator aprovamos a reforma da Previdência e a desoneração da folha de pagamento. Essa é uma das medidas mais... Podem comentar mais alguma coisa aí? Acho que a Cláudia tentou falar alguma coisa, não, Cláudia? Oi, Claudinha. Uma tem que caminhar junto com a outra, né? A evolução moral e a evolução intelectual, senão vira, por exemplo, como agrotóxico, que foi uma evolução necessária pós-Segunda Guerra Mundial, porque o mundo estava com fome, né, precisava de alimento e tinha uma urgência para desenvolver o alimento, e depois o agrotóxico permaneceu sem a necessidade para a ganância, né? Exatamente. Para aumentar o lucro. E agora já começou Agora já começa todo um processo para poder modificar isso tudo, né? A agricultura orgânica, uma série de outras situações que aparecem aí para eliminar esse processo. Agora, é mais lento. A evolução moral é mais lenta. Por que que é mais lenta? Porque precisa de esforço individual.
Intelectualmente, a gente aprende. Moralmente, a gente tem que fazer. Né? O que nós estamos trabalhando aqui, situação intelectual, inteligência, aprendizado, colocar. O que nós vamos fazer com isso? Aí vem o esforço moral de nós nos colocarmos dentro desse processo. Melhoria de cada um de nós pelo esforço pessoal. Pronto. Silêncio. Eu pensei que até tinha caído a internet. Como disse a Rê, está todo mundo pensativo. Acho que eu tenho um quadro aqui em casa que eu herdei do papai. Papai me deu quando eu tinha uns 13 anos, que ele ia vender o sítio Porteira Fechada, e eu falei, não, pai, esse quadro aí eu quero. Ele deve ter sido psicografado por Santo Agostinho. Ele é em espanhol, mas ele fala algo do tipo, um dia, inevitavelmente, você há de se encontrar consigo mesmo e solo de ti depende que seja seu melhor momento ou a mais amarga de tuas horas. Eu acho que eu vou pregar ele no teto do meu quarto para as horas vazias. Manda uma foto para nós do grupo, Claudinha. Vou mandar, é um quadro que me marcou desde a minha infância. Papai tinha ele no escritório e depois foi para o sítio. E aí eu lembro que eu era novinha, mas eu lembro que eu falei assim, pô, pai, você vai vender e vai ficar... Alguns itens pessoais eles tiraram, que eles tinham mais carinho. Eu falei, pô, pai, você vai vender esse quadro. É uma imagem linda, é um pintor, um artista plástico espanhol, acredito eu, e que o cara tá andando numa ruela assim, tá de costas, e aí tem essa frase. Aí eu falei, não, esse quadro aí eu tenho que ter. Só que eu acho que eu botei ele no lugar errado aqui em casa. Ele tá no corredor da minha casa. Eu acho que ele tem que ir pro quarto. O teto, para acordar toda manhã e ver o quadro. Arrancar a televisão aqui da sala, botar ele aqui. Uma foto da frase. Não precisa ser do quadro todo, mas da frase. Ah, claro, eu mando aí no grupo. Letícia, você não fala nada, Letícia? Hoje eu confesso que eu estou super cansada, mas eu estou ouvindo aqui e pensando aqui, igual a Regina falou, tomara que eu não seja mandada para outro mundo. Não, eu acho que nós estamos numa condição, eu falo sinceramente, nós estamos numa condição de consciência moral, entendeu? Nós estamos nessa condição de consciência moral. A gente, às vezes, fraqueja daqui, fraqueja dali, mas não creio que nenhum de nós que estamos aí desejamos o mal para os outros. Tá? Se nós tivermos esse desejo do mal, né, aí já é diferente. Tá? Mas eu acredito que ninguém aqui tenha esse desejo mais, né? Porque a gente já está bastante consciente de que desejar o mal para os outros só faz mal para nós mesmos. Certo? Então, eu estou falando assim de uma forma aqui nesse grupo, mas normalmente, né, se a gente começar a olhar nos nossos companheiros, etc., tem gente que quer o mal, que é realmente o mal. Né? E eles estão desviados. Não adianta nem se conversar e tudo, que não tem jeito. Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo e a consciência nos mostra o caminho, né? A gente pode errar, pode escolher mal, mas não escolhemos o mal com crueldade, com querer prejudicar, com querer sacrificar o outro. Tá? Não passa mais no sentimento nosso isso. Então, já temos uma chance boa, né, de estarmos assim caminhando para um processo de regeneração. Certo?
não é falta de humildade, não, viu, gente? Humildade, ela a virtude da humildade, ela faz reconhecer as nossas limitações, mas também os nossos valores. Nós temos valores, nós não somos desvalidos, né, inteiramente. Moralmente, não. Então, só temos que tomar cuidado com as nossas ações, com os nossos desejos, com a nossa vontade, que é o desejo realizado. Né? Mas estamos indo, Letícia, entendeu? Eu estava até pensando aqui que a gente às vezes sempre discute, nossa, tem tanta coisa ruim no mundo, né, que a gente percebe, e parece que é um aumento, assim, de uma insegurança, né, igual esses contrastes, né, igual na política tem, em outras coisas, que aí eu fico pensando no joio e no trigo. Vai crescer junto. É tudo crescendo muito junto, tudo... Mas o medo é a colheita. Não, mas vai ser todo colhido. Só que na hora de separar, vai estar em molhos, né? O joio vai ser aproveitado, o joio vai ser queimado, né? E o trigo vai ser aproveitado, mas vai ser colhido do mesmo jeito, todos os dois. No meio do joio. Mas, olha, Letícia, aproveita esse joio e trigo e coloca isso dentro de você. Um homem, né, que ia semear, certo? Passou a semear, ele semeou o trigo. O homem dormiu, cochilou, certo? Veio o maligno e semeou o joio. Olha só, onde é que está isso tudo? Está dentro da gente. Então, quando a gente não está muito atento à lei, é a nossa cochilada na lei. Então, nós semeamos também a má semente, certo? Agora, as duas coisas crescem, porque tudo que a gente semeia cresce. Tá? Aquilo que for de boa colheita, né, que vai redundar em 30 por 1, 100 por 1 e assim por diante, este é o bom trigo, essa é a boa semente. O outro vai virar o quê? O sofrimento. Atar em molhos para queimar. Significa um sofrimento. Né? Então, isso tudo está dentro da gente, não são as coisas externas, são as coisas internas. Tá certo? Porque eu não posso julgar o outro como é a situação dele, como ele está, não tem jeito. Não tem jeito de eu falar que o outro é mal. Tem jeito de eu falar que eu tenho o mal. Agora, a gente vê os atos das pessoas, nós podemos analisar. E saber que aquele ato ainda não é um ato e não copiar. Bom, né? Certo? Então, é uma situação bastante interessante essa da gente colocar isso para dentro da gente. É como nós estamos colocando. Onde é que nós estamos nessa situação da regeneração? Estamos muito distantes ou estamos mais perto da regeneração? Essas características. Não estou falando do mundo, estou falando do mundo interno. Como é que nós estamos nessa situação? É o que nos faz refletir. Se eu ainda não estiver, eu tenho que fazer o esforço para chegar ali, né? Nessa tranquilidade, entendeu? Prossigamos, como disse a leitura de hoje. Né? Vamos em frente. Né? É o capítulo 4 agora. Pois é, mas eu acho que não dá tempo, né? São 19, 20 minutos. 19 e 20 já. 20, 21 e 19. Só da gente abrir esse capítulo aqui, a gente já leva 20 minutos só para abrir.
Dema, eu estava notando aqui, o capítulo 3 também, mas o capítulo 4 é um capítulo pequeno, né? O capítulo 4 é um capítulo pequeno. Pequeno. Embora seja profundo. Muito profundo. Por exemplo, eu vou fazer uma sugestão para mim. Ler todo o capítulo, refletir durante a semana, anotar as dúvidas, sabe? Porque, às vezes, a gente lê um trechinho aqui, a explicação daquele trechinho está na página seguinte. Né? Vou comparar. Então, a partir desse aqui, que agora entra realmente o aspecto mais moral, né, da questão, porque logo depois vem os bem-aventurados, né, capítulo 5 em diante. Começa com os aflitos, né? As bem-aventuranças aqui. Então, eu acho que seria bom a gente se esforçar para ler todo o capítulo para render na próxima reunião, né? Ficar mais objetiva no comentário, né? Isso, Ou específica as dúvidas. Principalmente porque isso aqui se refere à reencarnação, né? E a gente já tem uma boa base, né, para os nossos estudos. Né? Aqui mais o aspecto moral, filosófico, né, da questão. Para aqueles que já estudamos sobre isso, né? Não pode ter, a gente pode fazer esse. Eu gosto desse tipo. Eu sempre leio o capítulo inteiro, não tem jeito. Né? Mas essas conversas assim, às vezes, esclarecem bastante pontos. Muito. Não é para não ter essa conversa, né? Pelo contrário, é para ampliar, né? E quanto mais você lê, mais você pode ter mais dúvida ou menos dúvida, mas sempre esclarece através das discussões, né? Só para a gente recordar aqui, nós estudamos esses 3 capítulos, né? Com o capítulo 4, é a base de todos os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, nós vimos não vim destruir a lei, certo? Deus, como esse Deus cósmico, não é isso? Depois nós falamos sobre a vida futura, meu reino não é deste mundo, tá? Então, nós vimos a vida futura, e a vida futura ela tem uma situação interessante, que vai para o capítulo 3. A vida futura não é neste mundo, simplesmente. É na casa do meu pai há muitas moradas. Certo? Dentro dessas moradas, a gente, então, procura, veja só, trabalhar esses 3 pontos, mas precisa de um 4º, que é para conseguir realmente habitar essas moradas. O que é necessário? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que são a pluralidade das existências. Esses 4 capítulos formam a grande base para que a gente possa entender o 5º capítulo, que chama Bem-aventurados os aflitos, que fala das causas das aflições, das anteriores, das atuais, fala sobre o esquecimento do passado. E aí já é um assunto, é um dos maiores capítulos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é esse capítulo 5. Kardec não colocou muita coisa sobre a reencarnação aqui, porque no Livro dos Espíritos tem uma discussão muito grande sobre a pluralidade das existências, certo? Inclusive, ele tem um item lá, 222, né, que ele fala sobre esta racionalidade da pluralidade das existências. E seria bom também dar uma olhadinha lá, né?
começando da questão 166 até 222, quer dizer, é bastante coisa. Você pode repetir, Valdemar? Livro dos Espíritos, desde a 166 até a 222, que é um resumo de 166 a 221. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não sabemos onde vai terminar. Sabemos que este é só um começo. E no caso da decisão sobre o aborto, afirmou. Ok? Podemos passar para o encerramento? Jovens e mulheres das áreas rurais. Em vez de elas poderem fazer um aborto legal e seguro, vão fazer um aborto ilegal de risco perigoso. Quem vai fazer a prece para nós aí, encerramento? Eu queria pedir preces para minha mãe, que está numa gripe muito forte. Então, pensa bastante nela, certo? Aquela figura maravilhosa, assim, né? Uma brisa bastante clara, luminosa, para levar para ela para lá. Tá? Nesse momento da prece final. Certo? É a Silvana que vai fazer a prece para a gente? Não? Gente, nós vamos ficar aqui sem prece, então, porque... Não, sabe por quê? Não, porque eu até cochilei já um pouquinho. Não posso. É bom que acorda. Alguém mais está escutando a interferência? Eu estou escutando como se fosse... Tá. É só fechar aqui o microfone. Aqui, ó. Era lá mesmo. Você quem quer fazer a prece aí, gente? Perlinha, faz a prece para a gente? Liga o som. Inclusive, eu estou precisando de fazer essa prece, porque eu tenho tanta coisa para agradecer, tanta coisa boa aconteceu hoje, e eu estou assim, precisando de fazer. Mas, Senhor, foi muito bom estar aqui, a gente pensando junto, a gente conversando sobre a nossa responsabilidade, né? de melhorar, de nos melhorar, de contaminar as outras pessoas, né? Com a nossa melhora, e colocar aqui, pessoalmente, a alegria que eu tive hoje, e assim, de ter os meninos saído tão bem nessa prova que eles estavam fazendo, mas assim, de ter sido, de terem sido elogiados até pelo diretor da escola, no sentido da posição deles, séria e tudo, e eu agradeço pelo esforço deles e tenho certeza, né, de ter compartilhado nesse trabalho, nesse sucesso que eles estão tendo, porque é trabalhoso, mas é muito gostoso saber que nós estamos dando conta de colocar esses meninos num caminho bom, de se saírem bem, e eu estou muito alegre e queria agradecer isso a Deus. Eu tenho certeza que vocês também devem ter muitas coisas boas que aconteceram para vocês hoje, e que o coração de vocês também está feliz e tem coisa para agradecer. Uma boa noite para nós todos e fiquemos com Deus. Muito bem. Fico feliz com vocês, tia Terli, tia Cláudia. Pois é. Eu também. Que bom. Ô, Cláudio. Oi. Quero falar com você um pouquinho. Manda brasa. Conquista de neto é conquista da gente, né, Terlinha?